Hoje é dia de construir gráfico de uma função, vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar um pouco sobre a construção de gráfico de uma função. Então, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão vermelho que está aparecendo aqui embaixo, ativa as notificações, eu tenho certeza que o conteúdo desses vídeos vai te ajudar de alguma forma na sua trajetória com matemática, beleza? Então vamos ao que interessa, né? Seja uma função f de x é igual a x menos 2, tal que o domínio dessa função seja o conjunto dos elementos 1, 3 e 5. Bom, como é que a gente constrói o gráfico dessa função? Então vamos voltar um passinho atrás aí e lembrar lá dos nossos conjuntos, né? Do domínio e do contradomínio. Então no domínio eu tenho os valores de x, correto? Então nesse caso aí, o domínio já está dado pelo enunciado da questão, né? A gente tem lá os nossos elementos 1, 3 e 5. Para cada um desses elementos, então eu tenho um elemento correspondente no contradomínio que a gente chama de imagem, né? Então lá pro 1 eu tenho o f de 1, pro 3 o f de 3 e pro 5 o f de 5. Como que eu coloco esses elementos, né, no gráfico? Bom, a gente aprendeu no vídeo anterior o conceito de par ordenado, lembra? Então, o par ordenado, o que ele é? Ele é composto pelos elementos do domínio, x, e do contradomínio, ou da imagem, o y, né? Então, o próximo passo que a gente tem é só saber quem são, né? Que números são o f de 1, f de 3 e f de 5. Como é que a gente descobre isso? A gente descobre usando a lei que o enunciado deu pra gente. Então vamos lá substituir, né? Então no caso do 1, eu vou substituir lá, né? F de 1 então é igual a 1 menos 2, né? Que vai dar menos 1. Então qual seria o par ordenado equivalente, né? Do elemento do domínio 1? Eu tenho o 1 menos 1. Então vamos colocar esse par ordenado no gráfico, 1 menos 1. Onde é que ele está? Então eu vou pegar lá no eixo horizontal, que é o eixo x, vou procurar o 1, né? E depois vou no eixo vertical procurar o menos 1. Junto os dois, está ele lá. Esse é o nosso ponto 1 menos 1. Agora eu vou fazer isso para cada um dos outros elementos do domínio, para o 3 e para o 5. Então vamos lá substituir na lei quando x é igual a 3. Quando x é igual a 3, então eu tenho 3 menos 2, que é igual a 1. Então qual seria o par ordenado? Seria o x é igual a 3 e o y é igual a 1, que eu acabei de calcular. Botando no gráfico, vou lá de novo no nosso eixo horizontal procurar o número 3 e no eixo vertical procurar o número 1. Então ele agora está no primeiro quadrante, lembra? E vou juntar os dois, ó. Então está lá o par ordenado 3, 1. E por último, o x igual a 5. Vamos substituir na equação. F de 5, então é 5 menos 2, que é igual a 3. Então qual é o par ordenado? O par ordenado é o 5, 3. De novo, lá no gráfico, né? Eu vou procurar o 5 no eixo horizontal e depois vou procurar o 3 no eixo vertical. Junto os dois e está lá o par ordenado 5, 3. Então esse é o gráfico da função f de x é igual a x menos 2 com o domínio 1, 3 e 5. Bom, imagina que o domínio dessa função não fosse um conjunto discreto dos elementos 1, 3 e 5, mas sim essa função fosse uma função de R em R. Lembra que a gente comentou sobre isso num vídeo anterior? O que é uma função de R em R? Que o conjunto domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. O que mudaria nessa função, né? Antes eu tinha só os elementos 1, 3 e 5. Agora quem mais que estaria nesse conjunto? Por exemplo, o 4, ele estaria? Sim, ele estaria. Então, vamos fazer a mesma coisa agora com o 4. Quem seria o f de 4? É 4 menos 2, que é igual a 2. Então tem um novo par ordenado agora, né? Quem é o par ordenado agora? É o 4, 2. Vamos jogar ele lá no gráfico. Está lá ele em azul. Além do 4, quem mais estaria, né? Vamos dar outros exemplos. Então, um número, por exemplo, muito grande, 20 ou 100, 1000, 10.000, todos esses números estariam ali porque todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o que muda no gráfico dessa função? Bom, se antes eu tinha um conjunto discreto, que a gente chama, né, com alguns elementos
e aí esses elementos representavam pares ordenados, logo apenas pontos no gráfico, quando eu tenho o domínio conjunto dos números reais, a união de todos esses pontos vai dar uma curva, né, que a gente chama, né? Nesse caso, como que seria, né? Como é que eu acharia? Eu simplesmente uniria alguns pontos, né? Eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz agora, né? Procurar alguns pontos e unir esses pontos. Então vamos unir esses pontos agora, ó. A gente nota essa reta azul, né? O que é essa reta azul? Na realidade, essa reta azul é o conjunto de todos esses pontos que eu não sou capaz de calcular agora, né? Mas eu sou capaz de calcular alguns e presumir que todos os pontos que estão em cima dessa reta pertencem a essa função. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, clica no like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para eu saber. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima, um abraço.